Boa noite, como é que vamos? Tudo bem? Hoje em São Paulo está meio frio. E aí, onde você está? Está frio, ou está gelado ou tem neve? Mas como é que vão, meus amigos? A luta está brava, né? Não vai continuar assim, não vai mudar nada. Esse é o aprendizado humano. Uma das coisas que tem despertado a atenção e que tem matutado na minha mente sobre... Eu tenho colocado no Facebook alguma coisa hoje, ontem, sobre as crianças que nascem deformadas, com defeito físico. É preciso deixar isso registrado. Por que as crianças nascem com defeito físico, como é que isso se processa e como é que pode ser evitado, né? Às vezes eu me torno antipático com muitas pessoas, porque eu tenho que divulgar a espiritualidade, eu não tenho como fazer diferente. Às vezes até me dói dentro de, mas eu tenho daquela missão árdua, uma missão que não... Você vê, não tem como você fugir da realidade. Você está enxergando, está vendo, está sendo intuído. Então você não pode passar por cima. Eu vejo o que acontece no mundo, que o conhecimento e a ignorância estão se agredindo mutuamente. Eu posso dizer, na realidade, que existe muita gente boa praticando o bem no planeta e menos pessoas praticando coisas erradas. Isso sem dúvida nenhuma. E quando as pessoas erram, fazem coisas erradas, é por ignorância, por ignorarem os fatos. Então, é a luta do bem contra o mal, do conhecimento contra a ignorância. O que eu posso fazer? Esse fato que eu vou registrar hoje é gravíssimo. Então, meus amigos, aquele que se encaixa nesses problemas, não tenho nada contra mim, porque eu não posso fazer nada, e apenas posso divulgar. Nós devemos colocar as coisas no devido lugar, não estamos aqui procurar culpados ou culpar alguém. A vida é um aprendizado, o tempo todo. Nós chegamos à conclusão definitiva que os animais têm almas, eles sentem a mesma dor que nós sentimos, elas sofrem da mesma forma ou muito mais. Eu tenho me batido o que tem provocado todo esse tipo de coisa que deixam as pessoas materializadas numa grosseria total, essa falta de humanidade, essa falta de respeito humano, porque existe o invisível que domina os seres humanos. O invisível que domina os seres humanos são as pessoas mortas que estão aqui no mundo terra, estão aqui nos mesmos locais onde eles frequentavam e se deslocam para outras localidades, invisivelmente. Então, é isso que tem dado dificuldade para as pessoas poderem entender a realidade dos acontecimentos do planeta. Por isso que eu me bato e vou continuar me batendo até o último dia da minha vida física sobre o uso do mantra poderoso. Quando eu falo que rezas, orações, Ave Maria, Pai Nosso, tudo isso aí não funcionou, é que não funcionou mesmo. Isso é a minha opinião. É a opinião que veio intuída pelo astral superior para eu dizer alguma coisa diferente. Com o mantra poderoso ele funciona. Só não funciona se não colocar em prática. Se colocar em prática, a partir do momento de colocar em prática, é aqui e agora. É no momento, não tem amanhã ou depois. Ele começa a funcionar no momento que ele é usado. Se você comprar um carro e deixar ele parado na garagem, ele não vai fazer nada. Para que você comprou um carro? Então, o mantra poderoso ele só funciona quando você põe em prática. Um automóvel, quando você compra, deixar parado na garagem, não funciona. Então, você só funciona, só vai ter utilidade para você. Utilidade para você na hora que você colocar na rua, numa estrada gostosa, viajar. Então, ele é útil. Agora, deixar ele parado não funciona nada. Então, o mantra poderoso é o começo, o meio e o fim. Não tem como escapar por ele. Pode as pessoas fugirem a ele hoje, não praticá-lo. Mas vão praticá-lo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 1000 anos, porque ele é definitivo, que é a maneira de você conectar os mundos astrais superiores, da onde existe a força criadora, e de lá vem os espíritos de luz, que são os mensageiros do astral superior, que muita gente fala que é santo, arcanjo, essa coisa toda, para definir, para desmistificar essa coisa toda. Então, são espíritos de luz que
vem dos mundos astrais superiores e nos limpam a nossa mente para nós termos uma certa paz nesse planeta. Então veja que o ser humano tenta empurrar o mal com a barriga. Ele empurra o erro para outros. Tudo. Quando o filho cresce ou a filha cresce, não, meu pai e minha mãe que não me educou direito. Né? Empurra para outro. Aí, quando está perto da vida, não empurra para Deus. Deus que resolve tudo. Deus que faz. Deus que pode, que faz e desfaz. Né? Aí a pessoa tira o corpo fora. Deus que quis assim, o Katsu, quem quis assim é a pessoa. A pessoa tem poder para mudar todos os passos da sua vida. Nesse fato que eu vou falar hoje sobre essa, que a gestante pode gerar filhos com saúde? Pode. Por que tem que gerar filhos com defeitos físicos? Por que os animais nascem tudo direitinho? A não ser aqueles animais que vivem em cativeiro com os idiotas dos seres humanos, que dão alimentação inadequada. Alguns animais podem até nascer um bezerro com duas cabeças, coisas parecidas. Mas isso é lá esporádico. O ser humano, com uma inteligência, ele não se preocupa. Ele se preocupa em se embelezar no espelho, arrumar um marido, engolar uma esposa, comprar vestido, fazer aquela farafernalha toda, se embelezar, fazer festas, mas não se preocupa com a parte essencial da união de dois seres humanos. Qual a finalidade dos seres humanos? Homem e mulher. Porca é parafuso, tá? A união de dois seres humanos existe a procriação, a continuidade da vida. Eles vão aleatoriamente. Não se preocupam com essa coisa fundamental. Fazer eventualmente um exame médico anteriormente, para ver se está tudo em ordem, se não tem alguns sífilis, algumas doenças, alguma coisa. Para, quando se parte para isso, fazer algo sério, porque a coisa é séria, né? E se você quiser ter filhos com saúde, sem defeitos físicos, precisa tomar alguns cuidados. Você vai no espiritismo, por exemplo, eles inventaram esse tal de karma. O karma é que eles entendem que você tem que pagar o mal que você fez. Tudo bem. Até aí, eu concordo. Nas religiões católicas e outras por aí, existe o pecado. Diz que é pecado fazer uma coisa, seria algo prejudicial, mas o pecado ele é vago. A realidade é que quem faz o mal vai ter que resgatar. Quem praticar erros que prejudicam outras pessoas vai ter que consertar os buracos da vida. Agora, quando acontecem os fatos graves, como no caso uma criança nascer com defeito físico, é fruto pura e simplesmente de uma gestação desregrada, não planejada. Pode acontecer ter causas de coisas familiares. Então as pessoas podem trazer até algumas doenças, mas isso é muito raro. De uma certa forma, quando se faz uma gravidez, se engravida, é que não existe regra nenhuma, a coisa é feita aos trancos e barrancos. É o amor. Sexo é amor? Jamais. Sexo é uma descarga física e fisiológica e psíquica necessária ao corpo físico. É através desse instinto sexual que há a procriação, que se não fosse isso, o ser humano já foge, não quer nem saber de procriar nada, porque criança dá trabalho, não é verdade? Mas o espiritismo encara que quando a criança nasce eventualmente com um defeito físico assim, é porque ela tem que pagar algumas coisas do passado, do karma. E outras religiões dizem que isso é coisa do pecado, que a pessoa tem que sofrer por isso, que está sofrendo, que está pagando pecado. Não é verdade. Ninguém paga pecado, ninguém paga calma com defeitos físicos. O ser humano vem ao mundo para... Jamais esse Deus que vocês imaginam que faria uma coisa dessa, fazia uma barbaridade dessa. Essa é uma questão física. Agora, eu sou um leigo. Você é um leigo, que você entende disso? Eu não entendo nada, eu não sou médico. É o médico que não fala nada, que eles deveriam falar. Todo mundo se cala. Você já pensou? Se não existisse crianças com defeito físico, por exemplo, veja aí no Ibirapuera tem uma empresa lá, uma instituição lá, CAA, parece, todo ano uma arrecadação de milhões e milhões, empresas, grandes empresas fazem doações para ajudar aquelas crianças.
E mesmo assim eles dão uma alimentação inadequada, eles entapulham de refrigerante as crianças, enfiam uma comida cheia de açúcar e doce. Então a criança, ao invés de melhorar, ela piora, né? Tudo se acomoda, os milhões de dinheiro vão entrando. Então, essa é uma realidade que eu tenho que falar, que eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima disso? Não adianta ficar com raiva de mim, o que tem que fazer. Eu estou divulgando aquilo que me é intuído pelo sócio para fazer, eu vou fazendo. Então, a coisa é difícil. Por exemplo, você vai dizer, não precisa usar vestido de noiva, porque isso é uma coisa banal, você pode usar um vestido normal e cassação no civil. E quantas pessoas você vai ter contra você? Você tem um fabricante do tecido, tem os costureiros, aquela coisa toda, tem tantas milhares de pessoas contra você. Quando você fala uma verdade, não é crua, tem um monte de gente contra você. E daí, eu vou fazer o quê? Então as pessoas, quando partirem para o casamento, a união de casar, não estão preocupados se vai casar no cartório, não vai casar ou vai juntar, isso é outra conversa. São coisas humanas. A união no casal, duas pessoas, para a procriação. Agora, tem alguma que se une só para ficar olhando para a cara do outro, feito idiota. Agora, quando vem a procriação, que tem um filho ou uma filha, é se preocupar com a saúde dessa criança, para ela ser perfeita. Primeiro, tem que tomar cuidado se não, na época da fecundação essa pessoa não está viciada, se não está drogada, se não está bêbada. Tomar cuidado se a mãe, por exemplo, tomou muito remédio durante muitos anos para evitar o filho. Pode ter acontecido algum problema interno, tem que fazer um exame primeiro, antes dessa gestação, para ver que não acontecer determinada situação. Existem fatores também espirituais de rejeição pelos pais. Então existe uma série de coisas. Então todas as desgraças humanas que a criança nasce, com determinados bloqueios, determinadas situações, isso é registrado a partir do momento da fecundação. A criança, o espírito reencarnante, ele é mais velho que o próprio mundo. Ele não é uma coisinha criada naquele momento que está se criando. Então ele grava tudo que se passa em volta naqueles momentos. Então alimentação, bebidas, como é que pode uma gestante, uma dona, uma esposa, ficar fumando numa época de gestação? Então é uma questão que não é fácil. E eu apenas vou registrar isso em 20 minutos, porque isso é assunto para você conversar meses e meses. Mas em 10, 15 minutos eu vou registrar o quê? Apenas dizer que isso não é obra de Deus. Isso é obra dos seres humanos irresponsáveis. Eu não preciso se ofender, não, porque eu falei que sou irresponsável. Porque desconhece que realmente o mecanismo da vida é assim. Depois que a criança nasce, a criança precisa da parte afetiva, afetividade. Afetividade é dar de mamar a criança, dar todo o aconchego que precisa, não discutir junto da criança, nem antes, durante a gestação, nem depois. Enfim, preparar um ambiente para que aquela criança realmente cresça com saúde. Não ir ficar atrás, não, qualquer coisa quando ele já vai para o médico não entende nada. Os médicos não entendem nada. Ele está com o remédio, pronto. Na hora que começou a dar remédio, esse remédio vai trazer outro problema. Eu não estou dizendo que não tem que ir. Tem que cuidar, vai fazer o quê? Esse é o mundo, né? O certo seria ter parto natural, uma boa parteira, tranquila, então, como aquela sopa de cancha de galinha que eu tenho na Itália, que durante 40 dias, a esposa lá que teve criança vai ficar 40 dias tomando aquela cancha de galinha gostosa, gordurosa, aquela, mesmo assim, daí. Mas daí, é a maneira de, né? É todo aquele cuidado necessário para a criança poder crescer com saúde, essa coisa toda. Então, meus amigos, não adianta ficar com bronca comigo, não. A realidade, isso não é fruto de Deus, tá? Deus não vai mandar ninguém nascer aleijado para pagar pecado, tá? Ou para pagar karma, tá? Que fique bem registrado isso. Mas nem daqui a 1000 anos tem gente que vai assistir esse vídeo. Então, isso é uma responsabilidade e eu pensei muito em jogar isso no ar. Mas é uma realidade incontestável. Eu não posso deixar de fazer. Sinto muito, a realidade é essa. É irresponsabilidade humana. Deus não se mete nessas coisas. Tanto é, Deus não dá doença para ninguém. A pessoa fabrica suas próprias doenças dentro dos seus maus pensamentos, dos seus pensamentos, sua maneira errada, é sua prática viciosa. Então, você tem que sair de tudo que seria aquela mesmice natural. Uma parte que também é a parte da rejeição. Quando a pessoa já está grávida,
Aí já corre lá, quer saber que seu sexo é homem ou mulher. Isso já é uma rejeição. Aí a pessoa arruma, não, uma desculpa, porque aí vou saber se é menino ou menino, que aí vou comprar a roupinha na cor dele. Tudo conversa, é rejeição. Se vocês puderem evitar de fazer isso, façam. Deixa a criança nascer normalmente. Deixa ser o espírito, a alma vir do jeito que ela venha, com a sua missão. Não tenta interromper a missão dessa criança que está reencarnando. E você, como pai, que é corintiano, São Paulino, é santista, esquece esse negócio de futebol. A criança não vem para ser futebolista, não. A criança não vem para ser religiosa de nada. Ela vem para ser livre. Livre. Liberdade. Com responsabilidade. E fazer entender que a criança, desde pequena, ensiná-la, tanto faz a cor da pessoa, a nacionalidade, são todos seres humanos que estão nesse planeta para evoluir. Todas as pessoas têm o mesmo direito neste planeta. Estão aqui para isso. Então o respeito é mútuo, a tolerância, essa é coisa que deve ser aplicada, que deve ser ensinada a criar. Não ficar aí, ensinar essas baboseiras, ficar pregando para Deus e pedir para Deus essa coisa toda. Isso é tudo baboseira, que isso um dia vai desaparecer. Isso foi inventado pelo homem. Espiritualidade é uma só. Espiritualidade é o conhecimento, é a prática da vida, do mecanismo evolutivo de todos os seres humanos, do respeito acima de tudo. Respeitar a natureza, respeitar as crianças. Não precisa criar leis para respeitar os idosos, né? Aqui no Brasil tem as leis para respeitar os idosos. Bom, eu tenho vantagem isso porque eu ando sempre meio apressado, né? Então geralmente eu não fico em fila, né? Mas não precisaria criar leis para isso. Não precisa criar lei para proteger a criança, ou criar leis para proteger os animais. Isso devia ser uma coisa natural. Mas como as pessoas não querem seguir o certo, então tem que ser obrigado, né? Se deixar as pessoas à vontade, eles se aprontam para chuchu. Então tem coisas que tem que ser obrigada meio na marra, né? Então, meus amigos, se você quiser ter uma gestação saudável, verdadeira, não fique pensando, não, porque Deus mandou essa alma aqui, deu um presente que deu para mim, não é presente não, ele deu um abacaxi, tá? Porque educar criança não é fácil. Eu tenho 7 filhas, tenho 4 netos, eu sei o que é isso, tá? Então é claro que se nós somos Deus, então essa alma que está reencarnando faz parte do universo, então tudo aquilo que tem vida é Deus, né? Então precisamos educá-las. Às vezes tem uns filhos que vêm numa família que são levados a breca, aqueles tarraçudos que não faz nada certo, está tudo contra tudo, né? Esses daí que os pais têm que se preocupar em educá-los, ter paciência. Não dizer, eu estou cansado, não era esse filho que eu queria, eu não pedi esse filho para Deus, eu queria um filho diferente, que era tudo igual, né? Já pensou se tivesse 7 filhas, tudo igual, 7 filhas, né? Que negócio chato. Tem que ser diferente. Tá bom, Deus, meus amigos? Então, é preciso abrir a mente. Esse trabalho que eu estou fazendo sobre a espiritualidade, de vez em quando eu fico abismado, porque eu estou mexendo com coisas que jamais alguém mexeu, ninguém teria coragem de falar isso, né? É uma realidade. Eu acredito piamente que a coisa, mas tem gente que ainda duvida, né? Ah, será? Claro que é impossível. Jamais eu acreditaria que Deus, ou uma inteligência cósmica, fazia algo para castigar alguém. Não existe isso. Existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito, que isso é automático. Mas planejar e deixar a pessoa com o corpo físico deformado, com sofrimento atroz, ficar anos e anos, e nós como seres humanos aceitar isso, é agravar isso, é continuar não falando nada e a coisa vai se agravando, porque não interessa, o que está acontecendo, aconteceu. O que já está, já está. Interessa daqui para frente, aquelas pessoas que vão ouvir essa fita daqui a pouco, daqui a 5 anos, 10 anos, mas se colocar em prática, muita gente a partir de amanhã já começa a mudar e começa a pensar. Na hora que pega essa vida, sabe que isso não é obra de Deus, que tem que tomar cuidado, a pessoa tem responsabilidade que ela tem que tomar cuidado. Se estiver drogada, se estiver fumando, estiver com bebida, então você pode transmitir isso e ter um corpo deformado. Você fica tomando remédio 20, 30, depois chega aos 35, 40 anos, para de tomar remédio, já quer engravidar logo. Pode ter um filho deformado. Depois é Deus que mandou, imagina, assim, eu não merecia isso, né? Porque as pessoas têm que ter responsabilidade.
Então, é isso que nós precisamos ensinar para nossos filhos, para nossas filhas. Ser homem, você tem que ser bom para respeitar outras mulheres como se irmã elas fossem, porque na realidade são irmã. Ah, não? É ensinado esse machismo idiota, que ele passa a dominar, vai fazendo, sai por aí fazendo filho à torta e direita, vai abandonando e vai ficando. E se ninguém fala nada, fica por isso mesmo. Por que as religiões não atacam isso de frente, em vez de ficar falando em Deus toda hora? E falar sobre o problema da humanidade, o que eles praticam? Não. Porque eles começaram a fazer... Primeira coisa que eles são ignorantes. A parte deles são ignorantes. Outros são assim, espertalhões para tomar dinheiro dos trouxas, né? Tá difícil o negócio. Não é fácil você pegar um ser humano adulto e dizer, olha, tem que fazer... Você tem que dar conhecimento para ele, mostrar que não tem escapatória, não. Que se você praticar um crime, você vai responder por ele. Não é indo na cadeia como acontece no mundo terra, a pessoa às vezes mata um, mata outro, mata por isso, mata para quê, depois vai para a cadeia, fica 2, 3, 4 anos, sai, aí já paguei o crime para a sociedade. Pagou nada, pagou porra nenhuma, tá? Tá tudo zero. Você não pagou nada, você sofreu feito um burro, feito um tonto, lá numa penitenciária, e o crime continua, porque espiritualmente não há perdão, não há desculpa, não há nada. Não disse, Senhor, eu vou pedir perdão. Não vai, pode pedir perdão, pode por uma descarga de consciência, por uma questão de humanidade, mas espiritualmente o crime permanece. Nós somos eternos. Não interessa se teve que vir nesse planeta ou em outro, não interessa como, mas a natureza vai cobrar do ser humano todos os erros praticados e cometidos, todos os buracos que ele deixou na vida, ele vai ter que tapar. Pode fazer o que quiser, pode inventar o que quiser, se desculparem mutuamente, se abraçarem, se perdoarem, isso é coisa externa. E espiritualmente o crime permanece. Somente através da vida reencarnatória e da união dos seres humanos, de uma forma espontânea, um ajudar o outro, sem o saber. Por isso que eu condeno ir para vidas passadas. Primeiro que não tem profissionais competentes para analisar o que existe em vida passada para transmitir uma informação corretamente. Não existem profissionais competentes no mundo, não tem. Segundo, se tivesse, nós estaríamos infringindo a lei da natureza de querer saber o que foi em vida passada. Isso não interessa, isso não vai ajudar em nada. Interessa é vida atual. Vida passada está passada, tá? Tá passada, já está tão passada que está lá no raio que o par, está lá atrás. É a vida presente, o aqui e agora. Não adianta ficar inventando história, a vida passada, isso é tudo tomar dinheiro, porque está cheio de terapeuta para tomar dinheiro de trouxa. E a pessoa, geralmente, quer saber o que foi em vida passada para resolver o problema agora. Se concentre aqui agora, vê o que você está fazendo agora de errado. O que você quer mudar? Se você está angustiado, e que alguma coisa você está fazendo errado, não está caminhando certo. É isso que você tem que ver isso agora. Por isso que foi criado um manda poderoso. Nós vamos fazer aqui agora, tá? Veja o poder do astral superior, a distância. Pode ter gente na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for. Se estiver ligado neste momento, a limpeza psíquica vai se fazendo. Que poder extraordinário. É inimaginável. Comece a pensar dessa forma, meus amigos. Sai desse enrosco que estão metidos em esperar que Deus vai resolver os seus problemas. É vocês que têm que resolver. Reajam. Quando você reage, você joga a distância. Toda essa imundície que está em volta, eles ficam longe. Porque a luz se acende. É uma luz acesa, não tem trevas que possam ficar junto perto da criatura humana. Pense, raciocine. Usem as ferramentas da maneira correta. Não fica pegado a espírito, a porcaria nenhuma. Todas essas práticas que existem no planeta não funcionam. São arcaicas, ultrapassadas e prejudiciais ao ser humano. Deixar o ser humano cheio de muleta o tempo todo. Arrumar desculpas. E empurrar o mal com a barriga. A doença não é fruto de coisa de Deus, não. A doença é fruto da fabricação humana. O humano fabrica suas próprias doenças. Esse bando de tonto, dentro da medicina, psiquiatria, o raio que parte lá, cientistas e outros, eles são um bando de ignorantes, ignoram. E os que não ignoram são escravos do poder econômico. Se não tiver doença, para onde eles vão vender esses remédios todos, esses laboratórios que não acaba mais? Se você vai no hospital, tudo lotado. Hoje estamos numa epidemia, esse raio eles não conseguem curar, mas nem uma gripe. Mas nem uma gripe eles não conseguem curar.
porque eles estão fora da realidade. Você não fica com essa cara de peixe morto, reage e deixa de besteira, tá? Não fica continuando, eu vou começar o mês, começa hoje, aqui e agora, praticar a limpeza psíquica. Entra nessa sintonia e todo dia faz de manhã e de noite 5 minutos, acabou. Quando você puder estar comigo no programa, terça e quinta, esteja. Amanhã você pode fazer o que estou fazendo, mano. Se você tiver intelectualidade, tiver estudo, está preparado e tiver dinheiro, faz o que eu estou fazendo. Se eu tivesse dinheiro, já fazia propaganda por aí afora, mas abria o leque e jogava o negócio no mundo afora. Claro que tem que tomar certos cuidados, senão os caras mandam te cortar o pescoço. Como é que tu vai prejudicar o interesse econômico da rapaziada que eles são dono do mundo? Eles estão dono da mídia, estão dono do cartão de porcaria nenhuma. São um bando de tontos que estão aí perdidos, perturbados, a escravizar os seres humanos. São um bando de ignorantes. Ignorante é pessoas que ignoram a realidade da vida espiritual. E mais uma vez, a vida espiritual não se aprende nas faculdades, tá? Nós não temos faculdade da vida espiritual. A vida espiritual, coisa espiritual, espiritualismo, você aprende através de lutas e canseiras, vidas e mais vidas. Como no caso de Cristo e tantos outros que estão passando por esses planetas, e que já estão em dimensões muito mais avançadas. Às vezes, pode chegar aqui no hora das irradiações, é capaz de vez em quando quando a corrente estiver bem forte, é capaz de num estralo eles podem passar por esse planeta. Da tão pureza que eles são. E você? Você está esperando o quê? Você também pode ser puro, por que não? Seja a situação que você se encontra. Se você é viciado nisso, usa a força de vontade. O mantra poderoso vai te ajudar para isso. Mas de tempo ao tempo. Não fica amanhã, faz uma semana, daqui a pouco para, se define. Eu vou entrar no caminho da espiritualidade, entra e não olha mais para lado nenhum. Faz que nem o Cristo ensinou. Quem colocar a mão no arado é aquela coisa, arar a terra, sabe como é que é? Pega os bois vai puxando o arado para arar a terra, isso é arado. Naquela época, agora não tem mais arado, agora tem as máquinas, um monte de coisa. Então, meus amigos, dentro dos meus sites existem alguns endereços onde se pratica a limpeza psíquica no Brasil e no mundo, que é no Racionamento Cristão, da onde eu venho. Eu divulgo o Racionamento Cristão porque existe lá a única instituição que pratica a limpeza psíquica. Só que existem situações divergentes, mas se vocês puderem frequentem no Racionamento Cristão, podem entrar no meu site, vocês veem os endereços, tem a segunda, quarta e sexta, tem sempre as reuniões, que é a limpeza psíquica. Isso também, o sistema vai mudar, um dia eles vão mudar também o sistema, porque existe a internet, coisa que não existia no passado, então tem pessoas que dizem, por que está divulgando agora, divulgando daquela forma, porque a época é outra, tá? Então você pode amanhã estar fazendo o que eu estou fazendo, o que está esperando, né? E o ano que vem nós vamos ter um congresso aqui em São Paulo, um congresso internacional, vamos ver se dá tudo certo. Eu estou esperando que as pessoas venham me ajudar nisso, né? Porque eu vou fazer, eles vão venir quase caindo dos pedaços, eu vou fazer o quê? Tem que vir gente nova me ajudar nessa empreitada, né? Vou fazer o quê, né, meus amigos? Então vamos fazer as radiações, então está definido como é que é a situação. Então, a criança, quando nasce com defeito físico, é fruto do procedimento humano. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Tá? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, que poder ser. Agora, entre na sintonia do astral superior. Inicie com um mantra poderoso, façam ele todos os dias, de manhã e de noite. Na hora de fazer esse mantra poderoso, não se liga a coisas ou pessoas, vão se afastando de tudo que é negatividade. Para com esse negócio de fantasia, de festa para cá e festa para lá, porque cada vez que você vai para coisa errada, você vai sendo levado. Daqui a pouco você está num swing, está por uma coisa da manhã para outra, essa coisa toda que está acontecendo. O que existe de barbaridade não é brincadeira, né? Tá? Existem organizações aqui nesse São Paulo que é um negócio. Tem gente que não acredita, porque as pessoas ficam insatisfeitas, procuram satisfazer, porque ele sai voando por aí afora procurando prática de sexual para não sei o quê. Não vai acontecer essas coisas, né? Se controle. A vida é prazerosa, não pode ser uma vida translocada, desmiolada, né? Bom, deu para entender o que eu estou falando ou está numa de mim que não está entendendo? Tá bom, então vamos em frente. Eu estou fazendo minha parte, tá? Este vídeo talvez vai trazer benefício daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 300, daqui a 1000 anos, não importa. O importante, meus amigos, é fazer. Fazer é deixar registrado. Hoje temos essa facilidade, né? Então vamos em frente, que atrás vem gente, a vida continua. Vamos fazer as irradiações, relaxe. O astral superior não pode, ele tem que vir de outros planetas, ele não está aqui. O que está aqui são as pessoas mortas, as almas das trevas estão aí, eles moram, fica tudo por aí, andando para um lado e para o outro. O astral superior, os espíritos de luz, eles são puros.
É a pureza, tem que vir do espaço. E você, se você quer ter perto de você eles, você tem que estar com a mente pura, vai fazer o quê? Mas não é aquela mente pura de querendo uma de bonzinho, né? Eu vou dar uma de bonzinho, pensa que eu vou ter tapear. A pureza tem que ser verdadeira. Né? Se não for verdadeira, não funciona. Pode tapear só com a peneira. Pode se tapear assim mesmo, não funciona, tá bom? E não adianta pedir nada, não. Você vai ter o que merece na qualidade e quantidade que fizer jus. Então vamos em frente. Que a limpeza psíquica, ela é fundamental. Isso não tem como mudar. E depois, o que é 5 minutos de manhã, 5 minutos da noite? A gente usa o tempo todo, o dia inteiro. E o dia que a gente puder, vai abrindo locais, vai abrindo programas para que as pessoas tenham essa corrente formada às 24 horas, o tempo todo. No Brasil, no mundo, em qualquer parte do mundo. Então, vamos em frente. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.